O amperímetro de campo mede o fluxo de corrente elétrica alternada pela superfície no interior do gancho. Vamos agora passar o gancho em torno do fio preto, pronto, e fechar o circuito. A medição é zero. Vou ligar o ar-condicionado e vamos observar uma medição bem diferente de zero. Estamos consumindo energia elétrica. Essa é uma medição em amperes da corrente alternada que passa pelo fio preto. Se eu medir no fio cinza, agora a medição se estabiliza no zero, pelo motivo de que o fluxo de corrente elétrica passando pelo fase é neutralizado pelo fluxo de corrente elétrica passando pelo neutro. Estas são as equações de Maxwell na formulação vetorial clássica. J é o campo de corrente elétrica e, como estamos usando corrente alternada, ele depende do tempo. B é o campo magnético e vamos ver que por conta disso ele depende do tempo, e o mesmo vale para o campo elétrico E. A maneira de entender o que acontece nessa primeira equação é passar a integral dupla. Vamos integrar ao longo da superfície S contida no interior do gancho. E pelo teorema de Stokes, recuperamos que a integral do campo magnético na borda ds é igual a essa integral dupla que depende do tempo, uma função senoidal no tempo. Bom, vamos esquecer dessa primeira integral. Na média, o campo magnético depende do tempo nos pontos do gancho, e vamos passar a integral dupla também na primeira lei de Maxwell. Agora a superfície de integração corresponde à superfície contida no interior de cada uma das espiras. Dentro do gancho temos uma bobina. Então, aqui chamamos essa superfície de B e aplicamos Stokes de novo para obter que é, em função de T, é igual a tudo isso. A moral da história é que a variação da corrente induz um campo magnético de intensidade variável ao longo dessa linha da borda de Ronde S, que por sua vez induz um campo elétrico variável ao longo das espiras da bobina, e isso produz uma corrente elétrica que é medida pelo amperímetro. Se queremos entender um pouquinho melhor o que aconteceu aqui, precisamos então entender a integral de fluxo, e para isso precisamos pelo menos de uma noção de área orientada, ou melhor, de uma noção de que é uma duas forma. Se queremos entender melhor o campo magnético, precisamos enxergá-lo como um tensor no espaço-tempo. É uma duas forma num espaço de dimensão 4. Agora vamos lembrar de algumas definições básicas. Uma função f em k argumentos é dita k-linear se e somente se ela é linear em cada um dos seus argumentos. Aqui estamos exigindo que os argumentos da função f sejam todos elementos do mesmo espaço vetorial real E. Isso nos permite permutar as variáveis. Se o valor da função é invariante por permutação, dizemos que a função é k-linear simétrica. Por exemplo, o produto interno real é bilinear simétrico. A derivada segunda é uma forma bilinear simétrica. Às vezes é chamada de hessiano da função. Em geral, a derivada késima é uma função k-linear simétrica, desde que a função seja suficientemente derivável, ou seja, k vezes derivável com derivadas contínuas, o que permite trocar a ordem de derivação.
Existem outros exemplos que vamos estudar agora de funções lineares que são antissimétricas. O sinal da função varia conforme o sinal da permutação. Se trocamos duas variáveis de lugar e deixamos as outras onde estão, o sinal muda. Vamos ver agora alguns exemplos. O primeiro exemplo é o determinante 2 por 2. Vamos escrever um sistema geral de duas equações afins em duas variáveis e perguntar quando é que esse sistema tem solução para todo valor de b. Para responder essa pergunta, eu vou multiplicar a primeira equação por A22, a primeira por A12 e subtrair. Eu vou obter assim A11, A22 menos A21, A12 vezes x1 mais 0 igual aqui uma expressão que vai dar B1 A22 menos B2 A12. Podemos pensar nessas duas expressões como funções das linhas ou das colunas de uma matriz. Aqui é melhor pensar nas colunas. Então vou escrever assim. A função se escreve às vezes assim: A11, A12, A21, A22 e aqui B1, perdão, B1, B2, A12, A22, aqui era B2. Nós eliminamos a variável x2. Poderíamos fazer a mesma coisa multiplicando aqui por A21 e aqui por menos A11 e obteríamos uma expressão análoga. Essa expressão aqui depende de duas variáveis que são as colunas da matriz e mesma coisa aqui, isso depende de duas variáveis. Se trocamos a ordem das variáveis, o sinal muda. É uma função bilinear e antissimétrica. O segundo exemplo é o determinante 3 por 3. Vamos escrever o sistema geral de três equações afins em três variáveis. Para resolver ou para saber se tem solução, vamos eliminar primeiro a variável x3, depois a variável x2, para obter uma expressão na variável x1. Por exemplo, aqui vamos escolher a primeira e a segunda equação, vamos multiplicar a segunda por A13 e a primeira por menos A23, de maneira a eliminar x3. Obtemos esta expressão aqui igual a alguma coisa envolvendo b. Fazemos a mesma operação com a segunda e a terceira e com a terceira e a primeira. Agora temos três equações afins em duas variáveis. Essas equações têm coeficientes bem particulares. Se multiplicamos a primeira por A32, a segunda por A12 e a terceira por A22, verificamos que na combinação linear o coeficiente de x2 se anula. Sobrou uma expressão que, após um cálculo tedioso, tem esta cara aqui. Este é o resultado vezes x1 é igual a uma expressão em b. Se isso aqui for diferente de zero, podemos calcular a expressão da direita, dividir por essa expressão daqui e obtemos o valor da variável x1. Essa expressão é chamada de determinante e às vezes se escreve também com aquela notação A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, deste jeito. Aqui notem que as permutações pares dos índices correspondem aos sinais positivos
Está aqui a identidade. Consideramos a linha e a coluna como permutação da linha. Por isso essa aqui é a identidade. Bom, e no caso das ímpares, o sinal é negativo. Esses determinantes apareceram antes, inclusive, da invenção das matrizes. 2x2, 3x3 dá para fazer na mão. 4x4 é bem mais complicado e a famosa regra das diagonais, por exemplo, já não vale. A expressão do determinante é muito mais complicada em dimensão 4, 5 e cresce em complexidade. O terceiro exemplo é o campo eletromagnético, que é uma função bilinear alternada. Aqui ele está escrito aplicado a dois vetores em coordenadas cartesianas. As coordenadas do campo elétrico correspondem aos índices 0 e i diferente de 0, e as do campo magnético às coordenadas i e j diferente de 0. Boa tarde. Vamos definir agora uma base sobre as formas calineares e para isso vamos partir da base canônica do Rn, que era definida deste jeito. Vamos fazer a mesma coisa agora para o dual do Rn, ou seja, funções lineares de uma variável. A convenção é que chamamos de dxi o dual de ei, ou seja, a função linear que associa o vetor x1, xn à iésima coordenada. Agora podemos usar notação tensorial e escrever dxi tensor de xj aplicado aos vetores u e v como ui v j. Pegamos a iésima coordenada do primeiro vetor e a jésima coordenada do segundo vetor. Podemos fazer isso para qualquer ordem, se é dxi, dxj, dxk, vamos precisar de três vetores. U, v, w, são vetores do Rn, e isso daqui vale ui vj por wk. Bom, essa é a notação para formas ou funções calineares gerais. Podemos ser mais específicos se lidamos com funções simétricas ou antissimétricas alternadas, e é o que vamos fazer agora. Então eu vou definir uma notação especial. Vou escrever isso aqui, dxi exterior de xj é dxi tensor dxj menos dxj tensor dx, e por construção isso daqui é antissimétrico. Essa forma dxi dxj aplicado aos vetores uv vale ui vj menos uj vi. Essa notação me permite definir duas formas alternadas. Em geral, vamos escrever assim: dx e 1, dx e 2, até dx
e K igual a soma de menos 1 vezes sigma. Sigma é uma permutação de K variáveis. Então multiplicamos o sinal da permutação com dx e sigma de 1 tensorial dx e sigma de K. Isso é exatamente a mesma coisa do que dizer que essa expressão aqui vamos chamar de ômega. Então, ômega aplicado aos vetores U1, K é a soma para sigma em SK do sinal da permutação, U1 coordenada sigma de 1 até o K coordenada sigma de K. Vamos utilizar essa notação para escrever formas calineares antissimétricas e peço desculpas, eu não mostrei a imagem toda. Essa daqui é a expressão. Vamos agora a uma consequência muito simples de uma função ser antissimétrica. Se eu tenho duplicidade, eu posso trocar a ordem das variáveis. Isso é uma permutação de sinal menos 1, mas o valor é o mesmo. Logo, o valor da função é 0. Se uma das variáveis for igual a alguma coisa mais um múltiplo de outra variável, podemos usar a linearidade, o resultado anterior, e ficamos com f de u1 até o j menos 1, esse A, o j mais 1 até o k. Vamos usar isto para mostrar que as dxi, produto exterior, dxj, produto exterior, dxk, são uma base para o espaço das formas multilineares alternadas. Seja agora f uma função calinear simétrica do Rn qualquer. Podemos expandir seus argumentos em função dos vetores da base canônica. Obtemos assim uma expressão de f vezes um somatório, onde vamos somar sobre um índice ij os coeficientes uj e j vezes o vetor eij. Utilizando a multilinearidade, tiramos os coeficientes para fora e obtemos um somatório sobre todos os valores possíveis de i1 até ik, que vão de 1 a n, do produto dos coeficientes vezes f aplicada aos vetores ei1 até eik da base canônica. Como vimos que quando há uma repetição f se anula, podemos assumir que os i1 até ik não podem ser repetidos nesse somatório. E se substituímos esse somatório por um somatório onde i1 é estritamente menor do que o próximo, que é menor do que i3, que é menor do que ik, então podemos reescrever como somatório de f de i1 até ik vezes, e agora precisamos dos coeficientes lidos em todas as ordens possíveis e levando em conta o sinal da permutação, e obtemos então somatório do sinal da permutação vezes u i de sigma 1 até o k i de sigma k. Essa última expressão é precisamente o seguinte, isso é dxi1 até dxi sub k dos vetores u1 até o k.
vamos verificar que as formas dx1 por dx2 por etc por dxk são uma base para o espaço das k-formas alternadas em Rn. Para isso, já vimos que elas geram um espaço e falta demonstrar que elas são linearmente independentes. A prova da independência linear é simples. Vamos inicialmente assumir que existe uma combinação linear não trivial que é zero com coeficientes diferentes de zero. Em particular, tem um coeficiente pelo menos, vamos chamar de J1, Jk, que é diferente de zero. Então, eu vou aplicar aqui os vetores J1 até Jk, nessa forma. Todos esses termos aplicados a esses vetores valem zero, salvo no termo I1 igual a J1 até IK igual a Jk, quando vale 1. E o resultado disso é ômega J1 Jk, que tínhamos assumido diferente de zero. Portanto, temos uma base e vamos utilizar essa base como base canônica do espaço das k-formas alternadas. Dessa discussão, concluímos que a dimensão do espaço de k-formas alternadas em Rn é exatamente o número de escolhas de k dentre n elementos. Por exemplo, se k é igual a 1, a dimensão é n. Se k é igual a 2, é n vezes n menos 1 sobre 2. No caso de n ser igual a 4, por exemplo, vamos ter 4 vezes 3 sobre 2, que é 6, que é o exemplo do campo eletromagnético no espaço-tempo de dimensão n igual a 4. Outro caso interessante é quando k é igual a n. Nesse caso, a única escolha possível de n elementos, dentre n elementos, é escolher todos. E a dimensão é, portanto, 1. Vimos que o espaço das n-formas em Rn tem dimensão 1. Agora vamos definir o determinante de uma matriz como o valor de uma n-forma em Rn aplicada às linhas dessa matriz. E visto que a dimensão é 1, basta dizer o valor que essa forma assume numa matriz específica. Então vamos pedir que o determinante seja igual a 1 na identidade e já temos uma função bem definida. Aplicando a expansão multilinear como fizemos antes, recuperamos a famosa fórmula de Leibniz, determinante igual ao somatório sobre todas as permutações de n variáveis do sinal da permutação vezes o produtório dos AI sigma de I. É exatamente a mesma expressão com a qual estávamos trabalhando antes. Da fórmula de Leibniz podemos definir uma propriedade óbvia do determinante, que é determinante de A é igual ao determinante da transposta. De fato, vamos olhar aqui para a fórmula de Leibniz e vamos substituir sigma de I por J e I por sigma inversa de J, que podemos chamar de tau. Então podemos substituir aqui por um somatório em tau. O sinal é o mesmo do produtório de J igual a 1 até n do A sigma de J, que é o que queríamos demonstrar. Este é o principal teorema sobre determinantes. O determinante do produto é igual ao produto dos determinantes. Para isso, o determinante e o produto precisam estar bem definidos, ou seja, as matrizes A e B têm que ser quadradas e ter a mesma dimensão. Um corolário deste teorema é o seguinte: é equivalente dizer que o determinante de A é diferente de zero ou que A é inversível. Para ver isso, vamos assumir primeiro que A seja inversível.
Vou mostrar que 2 implica 1. Então, vou fazer B é igual a inversa de A na linha aqui de cima. O determinante de AB é 1. Isso é igual ao determinante de A vezes outro número que é o determinante da inversa de A. Como o produto é 1, nenhum dos fatores pode ser 0, o que implica que o determinante de A é diferente de 0 e que o determinante da inversa de A é 1 sobre o determinante de A. Agora vamos para a volta. Então, já mostramos que 2 implica 1, agora vamos assumir que o determinante de A é diferente de 0. Queremos resolver a equação A x é igual a identidade. Eu sei que sempre posso escrever A na forma PLU, onde P é uma permutação N por N, portanto é inversível determinante mais ou menos 1. L é uma matriz triangular inferior com 1 na diagonal e U é triangular superior. Eu não sei, em princípio, se as coordenadas na diagonal são diferentes ou iguais a 0. Mas aqui, por conta do teorema, eu sei que o determinante de A é igual a mais ou menos, aqui o determinante é 1, determinante de U. Portanto, se assumimos que o determinante de A é diferente de 0, o determinante de U é diferente de 0. E U é triangular superior. O determinante de uma matriz triangular superior é o produtório sobre as coordenadas na diagonal. Se esse produtório é diferente de 0, as coordenadas na diagonal de U são diferentes de 0 e podemos resolver essa equação por substituição. A prova do teorema é em 2 partes. Vou assumir inicialmente, caso 1, que o determinante de B seja diferente de 0. E vamos definir a seguinte função. D de A é igual ao razão entre os determinantes de AB e de B, que eu posso fazer porque eu assumi que o determinante de B é diferente de 0. Vamos olhar em mais detalhes a matriz AB. Vou escrever assim. A é a matriz com linhas A1, A2 até AN. Essas são as linhas. O que é a matriz AB? Quais são as linhas da matriz AB? Na posição IJ do produto, eu vou ter a iésima linha de A vezes a jésima coluna de B. Então, isso vale para cada uma destas posições na linha. Ou seja, se eu escrevo em blocos, eu vou ter aqui a linha AI vezes a matriz B. Isso que é o produto. Então, D de A é determinante, que é uma função n linear de A1B, A2B, AN, P sobre determinante de B. Pela fórmula, obtemos uma função que é linear em cada uma das AIs. Ela muda de sinal se permutamos duas das AIs, então uma forma multilinear, n-linear alternada. Se substituímos a matriz A pela identidade, vamos recuperar o determinante aqui. A1B é a primeira coluna de B, A2B a segunda coluna e assim por diante. Recuperamos determinante de B dividido por determinante de B que é igual a 1. Portanto, recuperamos
o determinante de A. Vamos ao segundo caso com o determinante de B igual a 0. Vou escrever C igual a AB e sabemos que C e K é igual ao somatório de A e J, B, J, K. Estou interessado na iésima linha de C como combinação linear das linhas de B. Caso apareça aqui e aqui. Então, vou escrever as linhas como C e são as C e K, B, J, são as B, J, K. E desta fórmula de cima eu tenho que CI é igual ao somatório de A e J vezes B, J. Cada CI é combinação linear das linhas de B. Vamos agora calcular o determinante de C, igual ao determinante de AB. Então, isso é o determinante função n linear das combinações lineares J, vou colocar J sub I de A I, J sub I vezes B, J e continua. Utilizando a linearidade podemos tirar os A e J aqui de dentro e reescrever isso aqui tudo como um somatório para todos os J1, Jn, todos os valores possíveis de A1, J1 por A2, J2 até AN, Jn, determinante do B, J, vamos botar assim, B, J1 até B, Jn. Pode haver uma repetição dos Ji's, em cujo caso o determinante daqui vale 0. Pode não haver uma repetição, mas talvez uma permutação dos índices possíveis. E nesse caso nós tínhamos como hipótese que determinante de B era igual a 0. E portanto, nesse caso também, esse termo daqui vale 0. Logo, o determinante de AB vale 0, que era o que queríamos demonstrar. Agora vamos voltar na definição de área em R3 e na definição de fluxo. Alguns autores definem um vetor área, que pode ser definido às vezes como vetor de norma igual ao produto da norma de U vezes norma de V vezes o seno do ângulo, onde U e V são vetores infinitesimais. Outros textos definem N como um determinante formal de um objeto composto por que é uma matriz com duas colunas que são vetores e as coordenadas da terceira coluna seriam vetores. Isso não faz nenhum sentido de acordo com a definição do determinante, mas é uma definição por analogia. O que nós vamos fazer aqui é definir duas formas, se aplica a dois vetores infinitesimais, que é o determinante da matriz de colunas U, V. E W. Então isso é linear em U, linear em V, antissimétrico e é isso que vocês vão integrar ao longo da superfície no curso de cálculo avançado. Para encerrar, vamos agora a um problema em aberto. O determinante é fácil de ser calculado, mas não por essa expressão. Essa expressão daqui não serve para calcular o determinante de uma matriz geral. O que se faz é escrever A é igual a PLU
calcular o sinal de P, o determinante de L é 1 e o determinante de U é o produto dos termos na diagonal. Então, o determinante de A pode ser calculado em tempo, que é da ordem de n ao cubo operações aritméticas. Esse daqui é o permanente. A definição é igualzinha do determinante, só que não tem esse sinal. O permanente é uma função que é simétrica em cada uma das linhas, ou em cada uma das colunas, se vocês preferirem. Vale uma identidade, mas não tem a propriedade do produto. Saber se o permanente pode ser calculado em tempo polinomial é uma das variantes da pergunta P diferente de NP. Na verdade é VP diferente de NP, que é a conjectura de Valiant, onde o termo tempo polinomial tem uma significação muito precisa. Trata-se de uma definição de complexidade de circuitos. Então, a pergunta é se é possível avaliar o permanente de dimensão n com um circuito com um número polinomial de componentes em n. Isso está em aberto.